Jones, esse assunto é difícil, né? A economia está difícil e do ponto de vista de um liberal tem alguns problemas. Eu vou falar aqui, eu vou defender a política do atual governo, do ministro Paulo Guedes, com base em dois critérios, ambos pragmáticos, né? Lembrando que o próprio ministro é da Escola de Chicago, Universidade de Chicago, o doutorado dele, do Milton Friedman e companhia, que são conhecidos pelo second best solution, ou seja, eles não eram puristas, eles não eram... A escola austríaca, por exemplo, era mais idealista. Os Chicago Boys, assim chamados de maneira deletéria, né, pejorativa, eles queriam resultados, eles entendiam que era necessário entregar resultados. E eu vou dar uma informação aqui ao ouvinte da Gazeta do Povo. Nós estamos gravando na quinta, e ontem, quarta-feira, o ministro Paulo Guedes me ligou. Tinha um tempinho que eu não falava com ele. Ele mesmo disse, pode falar que eu te liguei, Constantino. Então eu estou já falando. Ele me ligou, a gente ficou quase meia hora no telefone, porque ele queria me explicar isso tudo, as medidas que iam ser anunciadas e o mindset, a mentalidade por trás delas. Né? Porque ele falou assim, você é um cara que eu conheço, trabalhei 6 anos com ele, eu falei, eu sei que você é sério, e eu sei que você é inteligente e economista, você vai entender. E tem muita gente, muito jornalista aqui querendo entender, não sei o que, e eu sei que eles vão acabar distorcendo de alguma forma o que eu estou tentando fazer. Né? Então, quais são os dois critérios pragmáticos? Primeiro, isso sou eu dizendo, não o Paulo Guedes. O primeiro, sim, é o Paulo Guedes, é o ministro. Que é o seguinte, nós estamos vivendo tempos muito atípicos. Uma pandemia cuja reação a ela foi sem precedentes, e não por vontade e ideia do Bolsonaro, e sim de prefeitos, governadores e ministros do Supremo, com lockdown e tudo, e seguida essa pandemia de uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, que é um país importante produtor de petróleo. Então a energia disparou no mundo inteiro, a inflação é recorde de 40 anos nos Estados Unidos, na Europa e por aí vai. Então é um cenário muito difícil, em condições muito atípicas e anormais, você poderia justificar medidas, né, mais heterodoxas. Né? Que um liberal purinho fosse ficar, ai meu Deus, mas e os dogmas, e o tabu e tudo mais. E o segundo ponto, aí sou eu que estou dizendo, é que eu tenho um outro pragmatismo nesse momento que tem a ver com a pergunta que você fez, já embutida a premissa ali. Né? Nós temos uma eleição chegando e a possibilidade que se avizinha é uma bifurcação, a polarização está dada entre a volta da quadrilha do PT ou a continuação do Bolsonaro, com todos os defeitos e virtudes que esse governo tem. E são muitas, ignoradas por 99% da imprensa. A volta do PT significa o quê? Para a economia, para o país e para a Petrobras. Significa a sua destruição completa, a volta do petrolão, o Lula já disse que teria mexido no preço. Então tem liberal purinho fingindo que não está embutido, inserido nessa circunstância e falando, mas o Bolsonaro está ameaçando ingerência na empresa. Pô, até hoje ele trocou o nome, mas ele não fez nada. Enquanto que o outro já falou, eu teria quebrado esse termômetro faz tempo. Então assim, se a opção é entre um e outro, e a gente sabe o que o outro significa, você vai ficar bancando o purinho quando o Bolsonaro está tentando dar algum tipo de parecer político, de justificativa para o eleitor em relação ao que está acontecendo no mundo todo, que não é tão trivial de entender, porque a própria mídia e esses pseudo-liberais purinhos ajudaram a demonizar o Bolsonaro e culpá-lo pela inflação e pela alta da energia e do combustível. Isso ignorando a pandemia, ignorando o fica em casa, economia a gente vê depois, ignorando tudo isso, que não foi o Bolsonaro que defendeu, repito. Então é muita canalice. Então eu tô achando estranho essa turma de repente fingir que o contexto não existe. E o contexto é importante para qualquer tomada de decisão. Conservadores sabem disso. Conservadores não seguem um manual abstrato. Eles não têm um dogma, eles não têm um livro sagrado. Eles seguem common sense, bom senso, eles seguem aquilo que sobreviveu ao teste do tempo, aqueles valores e aquelas premissas básicas que são adaptadas àquelas circunstâncias do momento. Isso é um conservador. Ele vai pela prudência, ele vai pela tentativa e erro, ele vai pelo gradualismo, pela reforma, ele vai tateando. Então, é isso, ele não quer fazer tábula rasa das coisas, ele vai ter que aplicar uma certa um cipoal de regras que deram certo historicamente
na circunstância daquela cultura, daquele povo, daquele momento. Então, de novo, eu não vou ignorar na minha análise o momento eleitoral que estamos vivendo e que o PT pode voltar ao poder. Então, se para isso for necessário um vale caminhoneiro, por exemplo, eu, como liberal, vou entender que isso é menos pior do que muitas alternativas. Então, esse é o ponto. Agora vamos lá. Explicar o mindset do ministro Paulo Guedes. Nós temos uma situação muito peculiar, muito atípica, que jogou muita gente aí na miséria, na pobreza, ou em situação bastante complicada. São trabalhadores, via de regra, o caso dos caminhoneiros é evidente, ninguém está pedindo esmola, eles querem trabalhar, mas a situação está difícil. E está difícil no mundo todo, tem um problema de preço. Nessa circunstância, a Petrobras é monopolista, o setor de petróleo é um setor dominado por mafiosos, estados fracassados e sheiks, e é um cartel oficial, inclusive, é o PEP, e que controla o preço. Então, eu sou liberal purinho, tem que replicar o preço de mercado do mundo, porque é uma commodity. Mas não é um preço de mercado, é um preço de 8 grandes produtores que definem, que são países como Arábia Saudita e Irã, e Rússia, e uma guerra. Então, não é uma coisa tão trivial. E a Petrobras, nesse contexto, é a que mais lucrou, porque ela tem monopólio no Brasil e ela está exportando petróleo, ela é muito voltada para exploração e produção, mais do que para distribuição e refinaria, e ela está tendo um lucro astronômico com essa situação. O mandato da diretoria, da administração é maximizar o valor da empresa. Não existe lucro exorbitante nesse caso e a empresa não tem que ser sensível ao Brasil. Tudo isso é verdade, mas, de novo, num manual de liberalismo, num ambiente de livre mercado. É isso a Petrobras? Ela é uma empresa estatal. Então, qual é o mandato da Petrobras? É complicado isso, porque o sócio majoritário é o povo brasileiro por meio da União. Então, assim, fica uma questão complicada. Mas tem a lei das estatais, o Temer, depois do Petrolão, teve que fazer alguma coisa para blindar. É verdade, mas é um bicho híbrido, é um ornitorrinco, porque ela continua. Exato, e as diretrizes da empresa serem definidas pela política pública. A Petrobras vira um instrumento de política pública apenas. Né? Então, de novo, o cerne da questão aqui é ela ser esse ornitorrinco, ela ser esse troço híbrido. Ela tem que responder aos acionistas minoritários, ela tem ação listada em Nova York, a CVM americana, a SEC, está em cima, e os caras têm um mandato. Ao mesmo tempo, ela tem um controle acionário da União, do povo brasileiro, indiretamente. Então, como é que faz? Então, não é uma coisa trivial. O que o Paulo Guedes está pensando aqui? Que receitas extraordinárias, como, por exemplo, a privatização da Eletrobras, os dividendos de um lucro extraordinário da Petrobras por conta desse cenário, receitas extraordinárias deveriam ser devolvidas ao povo brasileiro, ao trabalhador. Essa é a mentalidade de um liberal democrata. Ele oferece como contraponto a mentalidade de um típico social-democrata. Olha o que os tucanos estão fazendo. Os cofres dos governos e prefeituras, governos estaduais e prefeituras tucanas, estão abarrotados, porque o governo federal distribuiu 100 e poucos bilhões de reais durante a pandemia para os estados e municípios. Então eles estão com dinheiro. E, em vez de devolver para o povo, em vez de zerar o ICMS, zerar impostos, fazer algum tipo de vale, de subsídio direto para o trabalhador, o que querem fazer os governos social-democráticos? Aumentar funcionalismo público. Ou seja, sobrou caixa, o governo liberal quer devolver para o povo. Sobrou caixa, o governo tucano social-democrata quer conceder aumento para servidor público. Essa é uma grande divergência, diferença de visão. Então, eu entendo o mindset do Paulo Guedes. Ele disse assim, Rodrigo, amanhã vamos privatizar a Petrobras, e tá feito isso. Né? O estudo começou, esse é o desejo. Óbvio que não vai ser trivial, óbvio que não é fácil. Mas vamos supor que a gente venda, a Petrobras consiga vender num eventual segundo mandato. Pum, pingou não sei quantos bilhões. Dinheiro pro povo brasileiro. Aparece lá num fundo, lá, tantos R$1.000 pro Zé, pra Maria e companhia. Isso pode ser um pool para investimentos produtivos no país, pode ser devolução via um vale, via um cheque. Então, de novo, é a mentalidade de que recursos extraordinários são devolvidos para o povo.
ainda mais numa situação de penúria, gerada por uma pandemia, uma reação insana à pandemia e uma guerra. É melhor isso do que salário público, de servidor público. O que fez o governo? Fez o contrário, congelou, né? Congelou o salário dos servidores públicos. Eles estão ficando irritados. Muitos estão revoltados com o governo. Eles tiveram um ganho acima da inflação durante vários anos do petismo. Não é por acaso que servidor público gosta do PT, na média. Né? E eles estão irritados com o Bolsonaro. Até a turma lá ligada à segurança pública. Alguns estão irritados. E isso fez com que o governo conseguisse distribuir essa quantia enorme de auxílio, Vale Gás, auxílio emergencial, agora a proposta do Vale Caminhoneiro, sem explodir a dívida pública, sem criar uma bola de neve inflacionária no endividamento. Ao contrário, está num patamar de 78% do PIB, o mesmo patamar pré-pandemia. Isso é um feito e tanto. O resto do mundo não conseguiu fazer dessa maneira. Então, de novo, este não é um governo que abandonou valores liberais, responsabilidade fiscal e foco no cidadão, no indivíduo e no mercado. Tanto é que não está querendo quebrar o termômetro do mercado, mas está entendendo que o caminhoneiro precisa hoje de algum auxílio para sobreviver. Essa é a mentalidade. De novo, ela é purista do ponto de vista teórico do liberalismo clássico? Não, mas ela tem muita justificativa pragmática, dado o contexto todo que estamos vivendo. Essa é a minha análise.